Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Como estão os irmãos? Como está sendo para os irmãos esses dias, esse tempo, estas horas? Eu faço esta pergunta aos irmãos, mas na verdade um bate-papo mesmo, para a gente entendermos um pouco o que está se passando nesse período tribuloso, nesse período em que tudo está parado, mas não devemos parar. Ainda que as coisas estejam paradas, ainda que tudo parece que não vai terminar, mas sempre há uma esperança. E a nossa esperança, ela tem que estar depositada aos pés daquele que deu a sua vida e nos trouxe a salvação eterna. Por isso, meus queridos irmãos, como sempre disse, para que os irmãos não desfaleçam, mas que os irmãos tenham de bom ânimo, porque as promessas do Senhor Jesus Cristo, ela não falha, ela não tarda o seu cumprimento. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas se esquecem que Deus é longânimo. E a longanimidade de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Por isso não devemos desfalecer, mas sim permanecer, para que a palavra de Deus, ao seu tempo, ela venha a se cumprir em nossas vidas, em cada vida, para a glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria que você, aqueles que estão vendo este vídeo, não é um vídeo extenso, mas que você pudesse aí nos comentários escrever, fazer um comentário como está a sua vida neste período. Como está se passando nos dias a dia, nesse isolamento que está acontecendo aí no Brasil e em algumas partes do mundo. Eu queria que os irmãos comentassem, fizessem um comentário, para que dentro desse comentário e dentro desta opinião, vamos dizer assim, ou questão dos irmãos, a gente pudesse, nesse propósito, conversar, orar, para que assim a gente possa chegar a um ponto para que possamos nos fortalecer, nos levantar, nos erguer e caminhar. Então eu peço aos irmãos que escrevam aí o seu comentário, escreva aí embaixo aí e mande para nós, para que assim possamos dialogar, possamos um pouco conversar, para que assim possamos, como disse, entendermos um pouco e saber da opinião dos irmãos, da visão dos irmãos, no tocante ao que está acontecendo nesses dias. Eu vou ler uma palavra aqui e não vou comentar, e vou deixar aos irmãos fazerem um comentário. E depois
em um outro vídeo, a gente vem ler e ver qual é a questão, a opinião dos irmãos. Amém? A palavra de Deus está em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 e versículo 10, para que os irmãos meditem e assim então possamos, como disse, versículo 9 está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos que meditem nesses versículos e que os irmãos tirem algo de proveitoso e que os irmãos também comente, como disse, como está sendo esse período de isolamento, esse período que está se passando na vida dos irmãos, enfim, na vida de muitas pessoas. Aqui também para nós não está como está o Brasil, totalmente isolado, mas há umas restrições. Há umas restrições aqui postas pelos governos e alguns lugares estão fechados para que o povo não se aglomere. Algumas coisas estão abertas, funcionando. Algumas empresas trabalhando, algumas paradas. Mas está caminhando. Essa semana foi uma semana de assumir aqui, ou seja, de feriado, né? Em japonês se fala Yasumi, mas foi poucos dias também, só 3 dias. E já estamos retornando para o trabalho e continuando a nossa vida, até quando Deus assim nos permitir. Então eu peço aos irmãos que os irmãos comente, escreva aí embaixo aí no comentário, dê a sua opinião, dê o seu comentário a respeito do que está acontecendo nesses dias. E assim que os irmãos escreverem, que os irmãos meditarem na palavra, a gente volta então no outro vídeo, conversar a respeito daquilo que os irmãos têm comentado. Deus abençoe os irmãos, Deus guarde os irmãos, que o Senhor venha vos livrar desta peste, toda a vossa casa, toda a vossa família, e assim que os irmãos, mais uma vez eu repito, não desfaleçam, não desanime, mas tenha bom ânimo, porque tudo isso vai passar. No livro de Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nascer, como também há um tempo para morrer. Há um tempo para plantar, como também há um tempo para colher. Então, meus queridos irmãos, não desfaleça, mas permaneça naquilo para o qual fosse chamado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos, meus irmãos em Cristo Jesus.